Fala pessoal, Vinícius Nalon aqui. Hoje o assunto é divisão de treino. Qual que é a melhor divisão de treino? Como que isso pode te ajudar a chegar nos seus objetivos? Será que existe uma melhor? Será que existe uma que é pior? Hoje a gente vai trazer aqui uma discussão sobre a Bro Split, que é aquela divisão que você treina um músculo por dia, a Full Body e a Upper Lower. Inferiores e superiores, traduzindo, né? E primeira informação que a gente tem que trazer aqui a respeito de divisão de treino é que existem vários caminhos que te levam à hipertrofia. Tá? Assim como na imagem que vocês estão visualizando aí agora, ó, vários caminhos levam a Roma. Quando o assunto é hipertrofia, existem várias estratégias, formas de treinar que vão te dar resultado. Tá? E a divisão de treino, ela cumpre um papel essencial para o resultado, que é a aderência. Então, o primeiro objetivo que a gente tem em mente quando vai fazer uma divisão de treino é se vai gerar aderência ao treinamento, se o aluno vai gostar daquela divisão, se ele vai conseguir cumprir, se vai encaixar na rotina dele. Tá? Dito isso, nós temos então o primeiro objetivo cumprido. Então, o aluno gostou, ele está conseguindo cumprir, a rotina está legal, resposta afetiva positiva, então a gente já começa acertando por aí. Tá? Agora, vamos pegar aqui uma divisão Bro Split e vamos ver quais são os prós e quais são os contras e a gente vai debatendo aqui para ver se encaixa aí na sua rotina de treino. Quando a gente fala de um músculo, de treinar o músculo por dia, por exemplo, quadríceps, a gente pega aí, aqui eu estou sendo bem conservador, 5 exercícios por treino, tá? Geralmente eu pego um excesso de prescrição de exercício, tá? Pego 7, 8, 9 exercícios para o mesmo grupo muscular. Então, vou ser conservador. A gente tem aqui 5 exercícios com ênfase em quadríceps, tá? Leg press, agachamento, extensora, o avanço e o agachamento no rack. Somando aqui esses 5 exercícios, a gente tem um volume de 15 séries na sessão de treino. Beleza? Essa aqui é a divisão Bro Split, é a divisão aí tradicionalmente muito utilizada e muita gente gosta dela também. Mas quando a gente vai avaliar aqui quais são os prós e contras da Bro Split, treinar um músculo por dia, o que a gente tem? Primeira informação aqui é a respeito da síntese proteica, tá? Depois, imagina que você fez aquele treino de quadríceps na segunda-feira. Teoricamente, ainda mais se você for uma pessoa mais treinada, lá pela quarta-feira, que já deu 48 horas pós-treino, você já está pronto para um novo estímulo de quadríceps. No entanto, como você dividiu um músculo por dia da semana, a tendência é que você treine ele somente lá na outra semana. Então você tem um estímulo débil, né, de síntese proteica naquele músculo, o que teoricamente seria um ponto negativo dessa divisão de treino. Um outro fato é a questão da aderência, tá? O tempo da sessão geralmente é menor. Tá? Isso, na maioria dos casos, é bom, é um ponto positivo, porque quanto mais rápido a pessoa faz o treino dela, maior tende a ser a aderência. Tá bom? Geralmente as pessoas não têm tempo, estão sempre com pressa e elas não querem ficar muito tempo na academia. Quem fica muito tempo na academia são as pessoas que gostam muito de treinar. Tá? Mas quando a gente fala de pessoas comuns, está buscando ter resultado, geralmente ela quer fazer o treino dela rápido e seguir a vida dela em frente. Então a gente tem como ponto positivo a aderência. Tá? Agora, como um outro ponto negativo que eu destaco, a gente tem aqui o volume lixo. Né? O que é isso? Nós tendemos a ter uma performance excelente por volta de 8 a 10 séries por grupo muscular dentro da mesma sessão. Isso aqui não é algo fixo. Vai ter gente que vai performar melhor com mais séries, tá? E vai ter gente que vai performar, deixa eu tirar meu drive aqui, menos, tá? Com ainda menos série. Então, com 6 séries ali para o grupo muscular, ele já exauriu e a partir dali ele não vai conseguir ter ter bom aproveitamento dentro das séries, né? Nível de esforço, progressão de carga, intensidade. Então isso aí é um ponto negativo. Outro ponto negativo da Bro Split é a frequência de treinos. Então quando você pega ao longo do ano,
Se você treinar um músculo por semana, você vai dar um estímulo semanal para cada músculo. Isso soma ao longo de 12 meses 52 treinos para cada grupo muscular. Quando comparado a outras divisões de treino, essa frequência de estímulo é muito reduzida, tá? E cai no mesmo problema lá da síntese proteica, que o músculo já está pronto para ter o estímulo e ele não recebe porque só vai treinar na outra semana, um tempo de descanso muito grande. Tá? Ah, isso pode ter alguma variável? Pode ter. Se você é uma pessoa muito avançada, que consegue gerar um volume muito grande, a ponto de você precisar de muitos dias de descanso, aí tá tudo bem. Você consegue usar com eficiência e aí essa frequência de treino pode ser suficiente para você, mas geralmente as pessoas não têm esse nível tão avançado de treinamento. Tá? A progressão de carga e esforço tende a ser mais dificultoso. A gente tem mais dificuldade para progredir a carga, tá? A tendência a menor esforço devido ao alto volume. Então o que acontece? Você começou o seu treino ali, fez um leg press pesado, você foi para a extensora, foi pesado, você foi para o avanço, foi pesado. Quando você chega no hack, cara, quando você chega no quinto exercício da sessão, a tendência é que você já está muito exaurida, né? A tendência é que você já está muito cansado, você já depletou muito glicogênio ali muscular e a chance de você ter um bom aproveitamento como você teve nos primeiros exercícios é muito difícil, então isso começa a dificultar. Tá? Então nós temos aí alguns pontos que são positivos, outros que são negativos, tá? Dentro dessa divisão de treino. Eu geralmente não costumo prescrever a Bro Split, tá bom? Só em casos muito específicos mesmo. Eu tendo a trabalhar mais com full body e upper lower. Então, quando eu posso utilizar? Quando eu sou um atleta de alto rendimento, eu necessito acumular um volume muito alto de treino, tá? Ou quando sua rotina só permite essa divisão de treino. Imagina que a pessoa tem 20 minutos para treinar. Talvez essa seja a melhor estratégia, né? E dentro de 20 minutos eu consigo estimular bem um grupo muscular. Agora, se eu dividir muito, vai ficar estímulos débeis aí em cada músculo. Talvez não seria interessante. Pegou? Agora vamos falar de full body, tá? Essa é a divisão de treino que eu mais gosto de utilizar atualmente, mas vamos ver aqui o que é pró, o que é contra nessa divisão de treino e como que isso se encaixa para você. Síntese proteica otimizada, né? A gente tem o manejo de fadiga e intensidade com a precisão de volume e a intensidade de cada exercício para grupo muscular melhor distribuída ao longo da semana. Então eu faço peito na segunda, descanso, faço peito na quarta, descanso. Se eu quiser fazer na sexta eu consigo também, porque eu não vou conseguir fazer muitas séries para um grupo muscular dentro da sessão, já que tem que trabalhar o corpo todo. Tá? A aderência, o tempo da sessão tende a ser maior, então você precisa de tempo para poder fazer o full body. Por quê? Porque geralmente a gente trabalha 3 grupos musculares em cada sessão. Então imagina um treino de peito, costas e quadríceps na mesma sessão. Cara, você vai fazer um exercício de peito, você precisa aquecer. Aí você faz o segundo exercício. Se for um padrão de movimento de abdução horizontal de ombro, por exemplo, eu faço supino. Beleza. Depois eu quero fazer um crucifixo, eu também preciso aquecer. Na maioria das vezes sim. Então, passo para o terceiro exercício, já é um exercício de costas, eu faço outro de aquecimento. Então eu gasto muito tempo aquecendo os grupos musculares que eu vou treinar naquela sessão. Isso aumenta o tempo da sessão, né? E eu conto isso como, geralmente, né, para a maioria das pessoas, um ponto negativo. O volume lixo, tá? É um treino otimizado para 8 a 10 séries por grupo muscular dentro da sessão, então cai dentro daquele detalhe que eu falei sobre ir perdendo performance ao longo das séries para o mesmo grupo muscular. A frequência, aqui está o ouro do full body, tá? A frequência de treino ao longo do ano pode ser 104 estímulos até 156 treinos para cada grupo muscular. Então aqui, cara, eu acho que é o principal benefício para mim aí do full body. É por isso que eu gosto muito. Por quê? Porque a pessoa pode faltar e aí ela vai ter a oportunidade de treinar aquele grupo muscular dentro daquela semana. A pessoa pode estar mal,
Às vezes a gente trabalha aqui com muitas mulheres e às vezes tem uma semana do mês que a mulher tá de baixa autoestima, tá com sua capacidade de treinar reduzida. Então assim, isso dá para ela aí uma oportunidade de vir outro dia que ela está se sentindo melhor e fazer um treino mais qualificado. A progressão de carga e esforço tende a ser mais fácil porque eu não vou estar exaurindo muito o grupo muscular, tá? Então a pessoa tende também a imprimir mais esforço, como ela sabe que são só 2 exercícios para peito, cara, ela precisa amassar ali naquela sessão, porque senão é só outro dia que ela vai ver exercício de peito. Então não dá para dar aquele migué. Geralmente as pessoas que treinam no Bro Split, elas tendem a economizar energia para poder dar conta de toda a sessão. Tá? Aqui não tem esse problema. Você vai ter 2 exercícios de peito, 2 de costas, 2 de quadríceps, então meu amigo, mete bronca, não perde tempo, amassa, porque depois é só outro dia, perdeu, perdeu. Quando utilizar? Geralmente eu utilizo quando a pessoa treina 3 vezes na semana, tá? Ou 5 vezes na semana ou mais, né? Então tá aí os prós e os contras do Fubari. Já a Upper Lower, que é inferiores e superiores, a gente também tem síntese proteica otimizada, tá? O manejo de fadiga muito legal, porque você treina perna num dia e superiores no outro. Então você está sempre dando um estímulo e um descanso, um estímulo e um descanso. Essa alternância aí de estímulo é bem legal. A aderência, o tempo da sessão tende a ser menor, então eu já não tenho tanto aquele problema, apesar de ter, de aquecer muito, né? Na verdade tem, porque depende, né? Se você fizer um upper lower dividindo aí costas num dia, quadríceps no outro, peito no outro, posteriores e glúteo no outro, enfim, né? Depender de como você tem essa divisão do upper lower, você pode otimizar para uma sessão de tempo menor ou deixá-la maior igual ao Fubari. Então tem que pensar nisso aí, vai depender de cada aluno, né? O volume lixo é otimizado, assim como no Fubari, para 8 a 10 séries aí por grupo muscular. Lembrando que essas séries aí é individual, você precisa testar o seu aluno aí para ver se... Você precisa testar na prática para ver se o aluno, como o aluno vai reagir. Pode ser mais séries ou pode ser menos séries, que ele começa a perder o seu desempenho. A frequência de treino, ela também é alta, então vai ser igual o Fubari, 104 sessões a 156 sessões de treino no ano para cada grupo muscular, vai depender de como você está fazendo a sua divisão. Progressão de carga e esforço também tende a ser mais fácil do que a Bro Split, né? Já que você vai manejar melhor essa fadiga e esses estímulos. Tem como eu combinar upper, lower e full body? Sim, eu posso fazer isso. Posso também combinar upper, lower e bro split? Também posso fazer isso, apesar de não ser muito comum. Quando um aluno treina 5 vezes na semana, aí eu tendo a prescrever 2 upper, 2 lower e um full body. Quando o aluno treina 3 vezes na semana, eu posso também prescrever um upper, um lower e um full body. Então repara, pessoal, que na nossa conclusão aqui do que é o melhor, né, a gente tem que tirar alguns ensinamentos. Primeiro é que se seu treino está passar de 15, 16 séries por sessão, você tende a perder performance, tá? Pelo aumento da fadiga. Então a ideia é que, independente da divisão de treino que você faça, que você consiga manejar esse volume de treino para você não perder desempenho aí à medida que o treino vai passando. Se você demorar mais de 3 dias para repetir a sessão, pode ser muito tempo sem estímulo. Esse é um outro problema que você precisa sanar na hora de prescrever sua divisão de treino. E a questão da frequência, né? A menor frequência de estímulo ao longo do ano pode ser desvantajoso em relação a outras divisões que têm maior frequência de estímulo. E como eu disse, pode ser que você falte, pode ser que você esteja num dia ruim, se a sessão de treino seja ruim. Mulher tem problemas aí de disposição,
com menstruação ou qualquer tipo de descontrole hormonal ou coisa do tipo, também se tiver numa divisão de treino aí com menor frequência, ela tende a perder a oportunidade de treinar bem. Então é isso. Esses aí são os prós e os contras de cada divisão de treino, das mais populares. E aí eu queria saber de você, se você tem alguma dúvida, deixa aqui no comentário que eu vou sanar. E qual é a divisão de treino que melhor se encaixa para você? Manda aí pra gente, que a gente vai debater as ideias aí.